Bem, fera, eu sou o professor Henrique Pinto, professor de inglês aqui do GGE, e eu venho falar da prova de inglês da UPE. Bom, a prova de inglês da UPE veio tranquila para vocês, muito tranquila mesmo, inclusive com temas atuais. O que eu gosto da prova da UPE é que são temas atuais. O primeiro texto diz respeito ao vocabulário usado pela juventude com relação às mensagens de texto. Então nós temos aí a utilização das mensagens de texto sendo inclusive mais barato que ligação e por isso bastante utilizadas. É um texto simples, vocabulário simples, beleza, dá para o aluno fazer sem problema nenhum. Já o segundo texto é uma questão com cartoons. E a vantagem da prova da UPE é essa variação de gêneros textuais. Então, é uma prova que tem um cartoonzinho falando de uma senhora que perdeu o marido, que o marido morreu, mas que eles mantêm contato pelas mensagens da internet, fazendo também uma ligação com a mensagem tecnológica do texto anterior. Então, tranquilo e calmo. O texto 3 é um cartoon que, inclusive, já circulou nas redes sociais. É um pai e uma família, os seus 2 filhos e a esposa, e o menino fala iPhone, o pai fala iPad, iPod, e aí a menina fala iPad e o pai fala iPay, fazendo menção ao verbo pay, que é o pagar, que normalmente quem paga por essa tecnologia é o pai. Então isso aí também em congruência como é que se diz? Em consonância com os textos anteriores. O texto 4, ele fala sobre a questão ambiental. Na questão ambiental, ele fala das palafitas na Amazônia, falando reserva de preservação na Amazônia, e que as pessoas lá vivem em palafitas para poder se adaptar ao ambiente que lá existe, que passa boa parte do tempo alagado. Um texto muito simples, muito legal, uma questão bastante atual. E há uma questão aqui, a questão de número 10 sobre esse texto, que traz a questão da gramática. E ele faz a menção à predominância dos adjetivos usados aí. E ele tem a predominância dos adjetivos superlativos de superioridade. Resposta, então, a letra C. O texto de número 5 é um texto que tem um vocabulário mais rebuscado. Precisaria do aluno um conhecimento maior da língua inglesa para poder fazer esse texto mais tranquilo. Tem algumas palavrazinhas muito difíceis, mas a pessoa que estudava botava você deduzir pelo contexto, sem problema nenhum. Aí vem o texto de número 6. É um texto que também é característica da UPE, com espaços para você preencher com verbos, advérbios, com conjunções e tudo mais. Eu chamo a atenção nesse texto aí para a questão de número 18, que ela poderia ser melhor elaborada. Porque a gente sabe que o ing, o gerúndio, ele nem sempre é traduzido como gerúndio em português, porque ele pode ter a função de adjetivo ou de substantivo. O ing pode ser usado para adjetivar ou substantivar o verbo. E quando você traduz para o português, ele vem como infinitivo e não como um gerúndio. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Muita gente poderia ter marcado a letra C, indicando gerúndio, mas a realidade é que quando você traduz para o português, ele está no infinitivo, dando aí a resposta, letra D. O texto 7, para as 2 últimas questões, porque desde o momento em que o Enem foi usado como primeira fase, a UPE, que normalmente vinha com 16 questões, agora está vindo com 20 questões de língua estrangeira. Isso é uma modificação que permaneceu nessa prova. E aí, no último quadrinho, ele traz questões de texto, de gramática, de interpretação de vocabulário e de interpretação de texto. Ele faz menção a um provérbio que diz que se Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé. Quando ele usa aqui no último quadrinho, no terceiro e último quadrinho, if she won't come to the ambush, we'll bring the ambush to her. Então, no caso, ele faz a menção daquele provérbio bíblico que tem: se Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé. Então, a prova, em geral, tirando aquelas questões que eu já falei, e o texto precisaria de um vocabulário mais rebuscado, a prova foi uma prova tranquila, eu tenho certeza que você também. Beleza, fera? Um grande abraço e até a próxima.